crianças se convertem nessa janela, dos 8 aos 14 anos. Então, a criança está lá, 8 anos, pronto. Confiei em Jesus, criei em Jesus, Ele é meu Salvador. Eu não entendo tudo do Evangelho, não entendo. A criança não vai compreender o que é justificação, o que é propiciação de pecado. A criança não vai entender isso, não vai. Então não vou explicar, explico. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas enfim, criança, eu confio em Jesus, eu creio em Jesus, eu conheço Jesus, Ele é meu Salvador e eu quero viver para Ele. Ótimo, ótimo. Parou para Ele? A criança fica perdida. A criança fica perdida. Agora você faz parte da igreja. Não é só vir com os seus pais nesse grupo aqui que nós nos reunimos. Não. A criança precisa desse senso de pertencimento. Você já, acho que todos aqui, a grande maioria, teve uma fase em que você queria se parecer ou participar de algum grupo. Geralmente naquela fase dos 10, 12 anos. Agora eu vou ser roqueiro. Coloca uma roupa preta, deixa o cabelo crescer, coloca uma maquiagem. Não. Agora eu vou ser emo, coloca o cabelo assim. Agora eu vou ser cowboy, coloca um fivelão assim. Já tiveram essa fase? Já tiveram? New Wave, já old Wave. Todo mundo passou por uma fase parecida. Qual é o melhor grupo do mundo para você se identificar? A igreja. A igreja. Vocês sabiam? A igreja é o melhor grupo do mundo para uma criança se identificar. E identificar no sentido de a identidade daquela criança deve estar e vai estar por resto da sua vida. A identidade dela vai estar presa à igreja. Eu não vivo sem igreja. Não vivo. É um peixe fora d'água. Eu não vivo sem igreja. Então, se nós nos preocuparmos em inserir essa criança no contexto, como é que eu faço isso, pastor? De diversas formas. Você ensina a criança a servir. Você ensina a criança a disciplina de vir aos cultos. Você ensina a criança a dar uma tarefa para ela na sala. Você vai moldando, trabalhando com a criança no sentido dela, agora eu pertenço a esse grupo. Agora eu sou parte. Eu não venho mais com os meus pais. Não. Agora eu quero ir para a igreja. Por quê? Porque esse é o meu grupo. Esse é o trabalho do professor de crianças. Não é só, Jesus morreu por você, se você é pecador, confie em Jesus. Não. Agora você faz parte da igreja, se você já crê. E por fim, o texto vai dizer lá, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as palavras que eu vos falei. Então eu tenho, dentro da sala de aula, eu tenho que evangelizar, eu tenho que abraçar as crianças, eu tenho que fazê-las pertencer à igreja. Aquilo não é um grupo separado da igreja, pelo contrário, a igreja, agora você faz parte desse grupo, e eu tenho que ensinar, discipular. Eu tenho que ensinar para a criança sobre sexualidade. Mas são crianças de 4 anos. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E vai ensinar errado. Ela vai ouvir sobre sexualidade numa musiquinha que ela ouviu na escola, o funk. Ela ouviu do vizinho, ouviu do tio, da tia, do parente, ouviu do amiguinho. Se você não ensinar essas coisas, claro, a primeira barreira são os pais. Tem que ensinar. Nós, como professores, devemos reforçar essas questões no departamento infantil, na classinha. Devemos ensinar sobre aborto. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. O mundo vai encher a mente dessas crianças de tudo que não presta. Portanto, nós devemos ensinar todo o desígnio de Deus para as crianças. Mais para frente eu mostro como é que a gente funciona lá em São Paulo, lá em Igreja Batista. Ok, agora o método pedagógico de Deus.
Nós já aprendemos o que fazer, agora vamos aprender como fazer. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 vai falar do método pedagógico de Deus. Esse método é infalível, tem que funcionar com todo crente. Todo crente tem que entrar nesse método pedagógico de Deus. Olha só o que diz Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, que te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Qual é a frequência que um pai, nesse texto aqui, deve ensinar os seus filhos? O tempo todo. O tempo todo. Ao acordar ou levantar, ao andar pelo caminho, ao trabalhar, o tempo todo ensinando. Algo que vocês vão notar aqui, nesse modelo que eu trouxe, mais uma vez, gente, aqui é um modelo que tem funcionado lá na nossa igreja. Vocês aproveitem aqui para a realidade de vocês. Mas uma tecla que eu bato bastante com os professores lá: repetição. Porque é algo que funciona conosco. Pergunte ao seu pastor. Ele pregou, está pregando um livro, pegou um tema. Daqui a algum tempo, ele vai saber quanto tempo, ele vai ter que pregar a mesma coisa, talvez até o mesmo texto. Por quê? Porque nós esquecemos, e a criança esquece. Então eu devo usar e abusar na minha aula da repetição. Repetir o que, pastor? A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai repetir. Mas coloque isso na sua mente. O método pedagógico de Deus envolve a repetição. Eu gosto da figura do pregador. Agora eu vou usar uma ilustração aqui que só os antigos vão saber. O Silvio Santos morreu faz uma semana, né? Tinha lá nas brincadeiras do Silvio Santos, ficavam 3 ou 4 pregos lá, e a pessoa era dada um martelo. E ela tinha que pregar aquele prego com uma martelada só. E ela ganhava lá uns R$100 em barras de ouro, e ganhava um aviãozinho. E todo mundo chegava lá e errava, não acertava. E era difícil você, com uma martelada só, pegar aquele prego. É a mesma função do pregador. Chegar aqui no texto bíblico e pregar com várias marteladas na mente das ovelhas. Pregar. Às vezes aquele prego ali não entrou muito bem. Pregar. Repetição na aula. Esse é o método pedagógico de Deus. Faça isso, você vai ter sucesso. Comunicação. Aqui, dê asas à sua imaginação. Como assim, pastor? Aqui é onde entra a criatividade do professor. Nós vamos usar na nossa aula, nós vamos falar, vamos usar a fala para transmitir aquilo que nós queremos ensinar, certo? Mas aqui você vai utilizar a sua criatividade, e aí que eu digo que o professor não precisa de muito para transmitir uma lição bíblica. Ele precisa apenas da sua criatividade e de uma conexão com a internet. Ele precisa só disso para montar uma aula. Porque ele só tem que comunicar uma verdade bíblica. Ele não tem que comunicar os seus pensamentos, as suas opiniões. Não. Ele vai trabalhar com o quê? Com a mensagem de Deus. O texto vai falar acerca do amor e do temor que o pai deve ter antes de transmitir isso ao filho.
Isso é legal e importante. Porque quando nós, professores, preparamos uma aula, a pregação, o estudo do texto, ele fala primeiro a quem? A nós. A nós. Então eu preparo a minha aula, estudo o texto, preparo ali o meu esboço, o meu sermão, aplico aquele texto a mim, primeiramente, para depois aplicar às crianças, aplicar a quem eu estou ensinando. Então, essa condição de o texto falar primeiro com você, depois você falar com os outros, é interessante também, porque o texto aponta isso. E interessante isso daqui, a visualização, como um método pedagógico de Deus, também está aí no texto. Você vê, o que ele diz? Atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos, escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Há quem diga que o autor bíblico, ele estava utilizando uma linguagem figurada, reforçando que o amor de Deus e a lei estariam sempre diante dos israelitas. Mas eles levaram isso tão ao pé da letra, que eles faziam isso mesmo, escreviam nos umbrais das portas, criavam lá, eu esqueci o nome, tem um bolinho que eles colocam naqueles cachinhos, filactério, isso mesmo, coloca lá, porque está escrito diante deles, eles levaram isso ao pé da letra, mas isso não significa de nada, hoje em dia não significa de nada, é só superstição. Mas a verdade é que nós devemos usar recursos visuais, importante usar recursos visuais no ensino das crianças, isso ajuda a fixar a mensagem que você tem para elas. Certo? Eu tenho que correr, porque esse é um treinamento que nós damos lá na Redenção em 3 dias. Vocês vão receber em 3 horas. Muito bem. Essa primeira parte aqui, gente, eu vou falar como preparar uma aula. Mais especificamente, como preparar um estudo bíblico. Não necessariamente a aula toda, que você vai usar de recursos visuais, isso é na segunda aula, na segunda parte. Aqui como você vai preparar o conteúdo da sua aula. É isso que eu quero me ater nessa primeira parte. Como preparar esse conteúdo, que é o que o pessoal mais tem dificuldade. O que eu vou ensinar para as crianças? Eu vou ensinar que Davi matou Golias? Essa é uma lição bíblica. Davi matou Golias. Essa é uma lição bíblica relevante? Sim ou não? O pessoal está com dúvida, porque está escrito na Bíblia que Davi matou Golias. Mas é aquela história, todo pai que entra no carro e pergunta para os filhos: o que você aprendeu hoje na classe 5? Eu aprendi que Davi matou Golias. Sanguinária essa aula. Ou eu aprendi que Deus protege o seu povo. Opa! Agora é diferente. Deus protege o seu povo. Deus protegeu Israel através de Davi, matando ali Golias. Eu não aprendi então que Davi matou Golias. Eu aprendi que Deus protege o seu povo. O que você aprendeu na classinha hoje? Aprendi que Jesus morreu na cruz. Está faltando coisa aí, não está? É essa mensagenzinha, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, é essa mensagenzinha que vocês devem se ater. Essa pequena frase, vou ensinar vocês a fazer uma mensagem central daqui a pouco, mas é essa pequena frase que as crianças vão levar para a vida que elas devem aprender. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. O que você aprendeu hoje? Jesus é Deus. Opa, excelente mensagem central. Mas vocês talvez estejam se preocupando com a aplicação disso. Você aprendeu que Jesus é Deus, e daí? Vamos falar sobre a aplicação daqui a pouquinho também. Talvez seja aí um dos maiores desafios para o professor, é a aplicação, porque nós estamos distantes da realidade da criança.
até distantes no pensamento. Quais são os dilemas de uma criança? A gente pode até tentar pegar alguns os que estão aqui e têm filhos, talvez conheçam um pouco melhor essa realidade, mas ainda assim é difícil entrar ali na cabecinha deles e pensar. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas aqui é importante você saber dizer tudo a partir do texto, pelo texto e para o texto. Que texto, pastor? O texto bíblico. A sua lição vai começar no texto bíblico. Não pode começar no visual, não pode começar no tema. Bom, o tema pode até começar, daqui a pouco eu explico, mas não pode começar uma figura que eu vi na internet, não. O começo da preparação da sua aula tem que estar onde? No texto bíblico. Que texto eu vou ensinar para as crianças hoje? Não é a lição que eu vou ensinar. Não. Que texto eu vou ensinar? Você pode até ter uma lição em mente. Pode até ter. Que é o que nós chamamos de sermão temático. Eu quero ensinar para as crianças, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas eu quero ensinar para as crianças sobre honestidade. Eu falo para as crianças sobre honestidade. Você vai procurar um texto na Bíblia que fale sobre honestidade e você vai expor esse texto. Esse texto aí você vai, porque você quer falar sobre honestidade? Tudo bem. Então você vai expor aquele texto que fala sobre honestidade. Eu quero falar para as crianças hoje sobre quem é o Criador. Ok? Vamos no texto que fala sobre quem é o Criador? Vamos. Vou pegar lá Gênesis 1 e vou expor para as crianças. Qual a mensagem central que eu vou tirar desse texto? Qual é a mensagem central? Nós vamos caminhar e ver como retirar essa mensagem central, como formular essa mensagem central, que é o que nós queremos que elas levem para casa. Não quero que ela leve só o manualzinho lá, o desenho, ou o recurso manual. Não. Isso aí, eu tenho 3 filhos. 2 levam trabalhos manuais para casa. E eu confesso, as irmãs da igreja não me ouçam. Eu confesso que às vezes eu ponho no bolso e esqueço no bolso. E aí a calça vai para a lavadora. E aí a atividade se perdeu. A atividade pode se perder. O que não pode perder? A mensagem central. Filho, o que você aprendeu na igreja hoje? Deus é bom. Você aprendeu isso? Deus é bom. Ótimo. Isso aí você não vai esquecer. E se esquecer, está ali o professor para pregar novamente, para falar novamente desse texto ali. Deus é bom. Mas isso a partir do que ele aprendeu que Deus é bom? De onde você tirou isso daí? Eu tirei lá no Salmo que diz que a sua benignidade dura para sempre. Foi desse texto que você tirou que Deus é bom. Você não tirou? Que Deus é bom porque o professor me falou. Tudo que você ensinar tem que sair do texto. Por que isso? Por que isso? Os irmãos estão aqui na igreja, o pastor Marcos Samuel. O pastor Marcos Samuel é um homem fiel a Deus, fiel às Escrituras. Como é que ele faz as suas pregações? É a partir da cabeça dele? É a partir das suas impressões pessoais? Ele vem aqui, hoje eu vou falar sobre a censura do Twitter, do X. Ele vai falar sobre isso? Um absurdo que nós vamos falar sobre as notícias. Não. Ele vai falar do quê? De um texto bíblico. E o que nós queremos emular, o que nós queremos reproduzir na classinha é o que os adultos têm aqui. Exatamente o que os adultos têm aqui, nós queremos representar, nós queremos emular, nós queremos reproduzir na classinha. Não pode ser diferente. Porque senão, se a gente enche a criança de visuais, aquela coisa e tal, sempre a festa lá na classinha, e põe escorregador, e piscina de bolinha, e música, e globo de luz, a criança, beleza, cresceu nesse ambiente, veio para cá, sentou aqui, agora tem que ficar 1 hora assistindo o pastor pregar, ela vai aguentar? Não vai. Por quê? Porque ela passou a sua infância inteira na festa do parquinho lá, na festa do departamento infantil.
Então o que nós queremos é reproduzir, apenas reproduzir o culto que temos aqui. E o pastor Marcos Samuel faz isso, e os professores do departamento infantil devem fazer isso. A minha aula deve partir de um texto. Recomendação aqui a vocês, como nós fazemos lá em São Paulo. Nós começamos por Gênesis. Nós estamos pregando para as crianças expositivamente. Nós começamos por Gênesis. Em 2021. Começamos em Gênesis. E já estamos nos Salmos. Agora, a minha esposa, até quando nós chegamos nos Salmos, a minha esposa olhou e falou assim: você vai os 150 capítulos com eles? Não é a palavra de Deus, não é historinha. Eu sei que alguns professores ficam de cabelo em pé, não tem historinha para contar, e agora o que eu faço? É um desafio, mas se você estiver preso, atrelado ao texto, você não se preocupa se tem historinha. Não se preocupa. Tem que ensinar o Salmo. É fácil ensinar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas mesmo assim, não tem nenhuma historinha. Você pode até criar uma historinha. Na segunda parte a gente vai falar um pouco mais sobre a didática Você pode até criar uma historinha para representar a lição que tem no texto. Então você vai, Salmo 23, mensagem central: Deus cuida de mim. Deus cuida das suas ovelhas. Deus cuida do seu povo. Deus, como um pastor, faz com as ovelhas. Deus cuida das suas ovelhas em todas as circunstâncias, em todos os momentos, desde os campos verdejantes até o vale da sombra da morte. Deus cuida de nós. Mensagem: o que você aprendeu hoje, filho, quando você saiu lá da classinha? O que foi o Salmo 23? Aprendi que Deus cuida de nós. Todos os momentos. Mensagem central. E nós estamos aí caminhando, salmo a salmo. Lá na igreja funciona assim. Nós temos o departamento infantil que funciona aos domingos. Então, domingo de manhã, eles aprendem. Bom, agora estamos no Salmos, né? Então, no domingo de manhã eles aprendem um salmo, e no domingo à noite aprendem outro salmo. E assim funciona nos domingos, durante o culto, durante as pregações, nos cultos de manhã e à noite. Como é que nós nos subdividimos? Como é que estão divididos? Lá na Redenção, lá em São Paulo, tem o berçário. O berçário é só para crianças de 0 a começar a andar. Nós temos um parquinho, apesar do nome, é só o nome, não é que é o parquinho, é só o nome mesmo. Mas é o parquinho que crianças de 1 até 3 anos, nessa classe, eles aprendem, eles têm lá um programa de 8 semanas, isso mesmo. Eles aprendem só a criação, só. Então, todo domingo, não é a mesma lição, são 8 semanas, eles aprendem sobre Gênesis 1, 2 e 3 também, a criação e a queda. 8 semanas repetindo durante esses 3 anos que eles ficam no parquinho. E aí começa o pessoal da classinha mesmo. 4, 5 e 6 anos é o que nós chamamos de P. É o P, são os pequenos. 7, 8 e 9 é o M. 10, 11 e 12 é o G. Então, temos 3 classes: o P, o M e o G. Temos essas 3 classes aí, de 4 até os 12 anos. E lá, o professor do P ensina a mesma coisa que o professor do G. Mesma mensagem central, o mesmo texto bíblico, a mesma mensagem central. O que vai mudar? A dinâmica da aula. Uma criança de 4 anos não tem a capacidade de ficar ouvindo uma lição por 40 minutos. Uma criança de 10 anos tem. Então, o professor ele vai
montar a sua aula respeitando ali a capacidade cognitiva de cada criança, certo? Então, eu às vezes, eu vou mostrar tudo isso para os irmãos no final, mas eu que monto as mensagens centrais, eu monto a mensagem central, escolho o texto, monto a mensagem central e coloco textos complementares que fazem o professor entender melhor a mensagem central. Então, pego o texto lá, Salmo 80, faço a mensagem central, pego os textos complementares e o professor tem que fazer a sua aula baseado nisso. Vai montar. Às vezes eu coloco palavras difíceis, às vezes, porque o grande desafio é simplificar. Isso eu aprendi com o pastor Marcos Samuel. Ele disse: quem dá aula para a criança, dá aula para qualquer pessoa. Por quê? Porque você precisa simplificar conceitos complexos. Como é que eu falo para a criança de justificação? Às vezes eu não falo, às vezes eu não falo, mas às vezes eu não explico, mas eu lanço só a palavra: Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós para nos tornar justos. Isso é justificação. Minha filha Rebeca, papai, o que é justificação? Eu tentava explicar ali, eu ficava meio sem entender, mas hoje, isso com 4 anos, hoje ela tem 7, hoje ela já sabe o que é justificação. Por quê? Porque eu guardei na base de dados dela, guardei lá no balzinho de palavras dela, essa palavra: justificação, propiciação, remissão dos pecados. Tudo isso faz parte do vocabulário dele. Então, às vezes, na mensagem central eu coloco palavrinhas difíceis que fazem parte do vocabulário cristão. E aí o desafio do professor qual que é? Simplificar, explicar isso para as crianças. Graças a Deus tem dado certo. Graças a Deus tem dado muito certo. As crianças, às vezes, não adianta, elas não vão entender por completo, mas vai estar lá na base de dados dela. Não está lá. Aqui, ó. Quando chegar mais para frente na vida, agora faz todo sentido que eu ouvi lá atrás. Eu disse: maravilhoso. Na minha época, a gente aprendia versículos bíblicos e só tinha a ARA ou a ACF, a Revista Atualizada ou a Corrigida Fiel. Tem um texto lá em Isaías que fala de palhoça do pepinal. Alguém sabe o que é a palhoça do pepinal? Mas eu tinha que decorar o texto da palhoça do pepinal. O que é primogênito? É uma palavra difícil para criança de 4 anos. Primogênito. João 3,16. João 3,16. A gente aprende João 3,16 quando é criancinha. Que Deus amou o mundo de tal maneira. O que criança faz de tal maneira? Mas ela vai guardando essas coisas, vai guardando, vai estocando lá para quando ela crescer, as coisas ficam fazendo sentido. Deu seu filho primogênito. Posso falar que é o primeiro filho, mas aí depois a gente vai entender que primogênito tem um espectro mais amplo. O primogênito não é só o primeiro filho, é o filho principal. É o filho que tem como diz Colossenses, tem a primazia. Opa, eu já aumentei o meu, porque eu cresci, eu agora cresci. Então não subestimem as crianças, tá? Não subestimem quando vocês forem formular a sua mensagem central. Vamos lá, como é que você vai começar o seu estudo? Como eu vou começar? Escolhi um texto, pastor, escolhi um texto, eu vou ensinar para as crianças o texto X. Texto X, escolherá o texto, tá lá. Você vai ler o texto. Parece meio óbvio, né? Mas tem gente que não começa por aí. Você vai ler o seu texto. Pastor, eu escolhi João 3,16 para dar a minha aula. Ótimo. João 3,16. Você vai montar a sua aula em cima de João 3,16. O texto é a base de toda a sua aula. Tem que ser assim. João 3,16. Está lá. O que você deve fazer? Eu vou observar o texto. Observar, às vezes, ênfases. Dá para ver isso no texto, pastor? Dá, claro. Às vezes o autor ele repete alguma palavra, querendo dar ênfase naquela palavra.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha qual uma ênfase aqui. O amor de Deus, ele é pequeno ou ele é grande? Ele é enorme, de tal maneira. Olha só, eu vou falar do amor de Deus, vou montar uma mensagem central para falar do amor de Deus. Tem que observar isso no texto. Então você começa observando o que eu estou vendo no texto, o que o texto está mostrando para mim. Nós precisamos aprender até para o nosso devocional. Não é só passar os olhos pela Bíblia, não é só fazer isso quando era criança, passava os olhos. Meu pai me falava, vai ler a Bíblia, moleque, você não leu a Bíblia hoje? Eu, querendo jogar bola, tem que ler a Bíblia. Aí eu fazia o quê? Eu passava os olhos no texto assim, pronto, já li a Bíblia. Li um livro inteiro da Bíblia em segundos, pronto. Eu não posso fazer isso. Você precisa tratar bem o texto. Então eu observo o que eu estou vendo. Porque Deus o fala. Olha aqui. Já note aí uma primícia básica para a sua mensagem central. Se o texto fala de Deus, quem vai ser o sujeito da sua mensagem central? Deus. Qual o nosso objetivo como professores? É apresentar todo o desígnio de Deus. Então eu quero que as crianças conheçam a Deus e os seus propósitos, os seus mandamentos. Eu quero. Então, se o texto fala de Deus, cai ali, a palavra Deus, é meio caminho andado para uma boa mensagem central. Já está me dando a dica aqui. O sujeito da minha mensagem central vai ser Deus. Deus amou. Isso tudo vem como? A partir da observação do texto. Depois é que você vai se preocupar com a interpretação do texto. Depois. Por quê? Eu não vou colocar ou interpretar o texto segundo o que eu acho. Então eu observei o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qualquer pastor pegaria esse texto e transformaria em 3 sermões, pelo menos, de tanto conteúdo teológico que tem aí. E dá para fazer isso com as crianças também. Posso pegar só a primeira parte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mensagem central. Deus ama o mundo. E você vai trabalhando. Trabalhando no conceito de mundo nesse texto. O que quer dizer mundo nesse texto aqui? Aí você vai partir para a interpretação. Esse Deus que está mencionado aqui é o Deus Pai ou o Deus Filho? Agora eu estou fazendo o quê? Estou interpretando o texto. Não, aqui é Deus Pai. Por quê? Porque vai falar que ele enviou o Filho. Então esse Deus aqui é Deus Pai. O que significa as palavrinhas desse texto? O que significa cada palavrinha dentro do contexto deste versículo? Depois que eu observei o texto, interpretei o texto, vem o famoso e daí? O que eu faço com isso? Não tem uma mensagem central. Vamos fazer um exemplo daqui a pouco. Não tem uma mensagem central. Deus ama o mundo. O que eu faço com isso? Na vida da criança. Nós não precisamos, isso aqui é importante, especialmente com as crianças. Nós não precisamos nos arrancar os cabelos, ficar tão preocupados assim, em aplicar diretamente para a vida da criança. Por quê? Porque eu estou apresentando Deus para ela. Que sentido? Filho, Deus é bom. Deus é bom. Não vai ficar com ela. Deus é bom. Ela vai pegar essa verdade teológica e aquilo vai pulsar na mente dela. E quando uma situação ruim vier, o Espírito Santo de Deus, e você também, o pai, o professor, vai tratar de trazer de volta essa lição. Deus é bom.
Ah, mas as coisas estão difíceis. O papai perdeu o emprego. Ah, um amiguinho na escola, ele zombou de mim. Ah, a vovó está doente. Deus é bom. Que continua batendo na mente da criança. Deus é bom. Essas aplicações que eu posso dar na minha aula, na dinâmica da minha aula, são boas, são importantes. Quando der, que nem sempre dá. Nem sempre dá. Às vezes fica meio forçado. Às vezes você corre o risco de sair do texto. Quer ver? Vou dar uma mensagem central aqui, puramente teológica. Jesus é homem. Dá uma aplicação para mim. Tá. Jesus é homem. As crianças têm que saber disso? Tem que saber disso? Na Bíblia. Está na Bíblia. Vou lá pregar em João. Aí eu vou dar para vocês também. João 11:35. Diz o quê? Jesus chorou. É o texto de Lázaro lá. Jesus chegou lá diante do túmulo de Lázaro e chorou. Ótimo. Vou pregar em João 11. Jesus chorou. Mensagem central. Jesus chorou? Não. Minha mensagem central não pode ser Jesus chorou. Porque eu só estou relatando um fato. Minha mensagem central qual que é? Jesus é homem como eu. Essa é a minha mensagem central. Porque assim como eu choro, Jesus também chorou. Tem uma tangencia, uma aplicaçãozinha. Porque a criança quando vai chorar, ela não vai fazer essas reflexões todas, né? Eu não estou aqui chorando, Jesus chorou como eu. Está chorando porque eu, sei lá, machucou o joelho, apanhou. Não vai fazer essa. Não tem essa epifania no meio do choro, né? Jesus chorou, legal. Mas essas coisas vão ficando com ela. Veja, isso é isso que eu estou tentando dizer. Essas coisas vão ficando com a criança, independente da aplicação que você dê ao texto. É bom dar a aplicação, mas nem sempre o texto vai permitir isso, nem sempre. Mas é isso que eu disse do abismo, né? Entre a nossa realidade e a realidade da criança. A gente tem que dar, quais são os dilemas de uma criança? Joga a mensagem central, Deus vai tratar de trazer isso à tona no momento certo, tá bom? Acho que tem alguns exemplos aqui, passo a passo para o bom estudo bíblico. Cara, isso aqui é legal. Deixa eu colocar. Leia o texto diversas vezes. Ah, pastor, eu quero usar João 3,16 na minha aula. Tudo bem. A sua aula vai começar, vai ser a base, o alicerce da sua aula, João 3,16. Leia o texto várias vezes. E leia também o que? O contexto. Se eu pego a minha aula, Jesus chorou, e eu não sei qual foi o contexto que Jesus chorou, eu vou inventar coisa na minha cabeça. Ah, Jesus chorou porque ele ama as criancinhas. Jesus chorou porque ele estava com saudade de casa. Não. Tem um texto, tem um contexto específico. Um contexto específico. E João 3,16 também tem um contexto específico. Então eu tenho que ler o capítulo todo. Às vezes, para eu entender bem aquele texto, eu preciso ler o livro todo. O livro todo. Entender o que é, por exemplo, o que é mundo em João. O que é mundo em João? São todas as pessoas do mundo sem exceção? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mundo em João são todas as pessoas sem exceção? Deus amou todas as pessoas sem exceção? No mesmo Evangelho de João diz assim: o mundo jaz no maligno. Todas as pessoas sem exceção jazem no maligno? Os irmãos aqui jazem no maligno? Então o mundo em João não é todas as pessoas sem exceção. Talvez todas as pessoas sem distinção. Seja melhor aplicado aí. Na verdade, em João ali, mundo é quem? Todo aquele que nele crê. Não vai dizer, nem essa
configuração. O mundo ali é quem é? Todo aquele que nele crê. É o mundo ali, naquele texto específico. Mas para entender essas coisas, às vezes eu preciso ler o livro todo. Nossa, pastor, dá um trabalhão. Dá um trabalhão. Mas se você quer ensinar a palavra de Deus como ela é, você precisa se preparar. E o pastor faz isso aqui no púlpito. Nós devemos fazer isso lá na classinha. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Não adianta eu querer preparar uma aula no sábado, meia-noite, para dar para as crianças ali, domingo, 9 horas da manhã. Vai ser muito complicado. Se você está preparando sua aula do zero. Às vezes é bom ter uma aula na mão, né? Precisou ali, aconteceu alguma coisa que o professor não veio, vamos lá, eu tenho uma aula preparada. Isso acontece comigo direto. Direto lá eu tenho que dar aula, porque o professor falta, acontece algum imprevisto, quem que vai repor, quem que vai lá? Sou eu, vou lá. Dar aula, graças a Deus que eu preparo a mensagem central, então eu já estudei o texto, já sei o que significa e tudo mais. Reflita no texto e busque passagens correspondentes. O que é refletir no texto? O que é refletir no texto? É você pensar no texto. Parece meio, pastor, isso é meio óbvio, não é? Mas hoje as pessoas estão desprezando ou ignorando o poder da meditação. Como assim, pastor? Não, nada a ver. É você pensar no texto. É você gastar tempo remoendo o texto na sua mente. É isso. Pastor, pode perguntar para o seu pastor. Ele pensa no texto que ele vai pregar quase que a semana inteira. Está lá lavando o rosto, está pensando no texto. Está lá dirigindo, está pensando no texto. A minha esposa volta e me pergunta, às vezes eu fico parado assim olhando por nada, e a mulher ela gosta de saber o que o homem está pensando. Verdade? Estou certo ou errado? Para ver se ele está pensando nela, né? E ela pergunta, minha esposa pergunta para mim, o que você está pensando? Eu estou pensando no texto. E estou mesmo. Às vezes eu deito para dormir, demoro para pegar no sono, por quê? Porque eu estou pensando no texto. Gente, vocês não sabem o poder que tem essa reflexão no texto. Faz a gente entender melhor. Mas isso aqui, com o conhecimento que eu já tenho, tem outro texto que fala exatamente sobre isso. O pastor Marcos contava que quando ele estava fazendo faculdade de Direito, pastoreando a igreja, dando aula de teologia, eu falei, pastor, como que o senhor sobrevivia? Como que o senhor preparava sermão? Ele falava que tinha um caderninho na cabeceira da cama dele, o pastor Marcos contava. E aí, às vezes ele deitava, ficava lá pensando no texto, e vinha e ele anotava no caderninho. A mensagem central, vem agora, a mensagem central, 00:30. Anota no caderninho a mensagem central. Essa revelação aí, a revelação é do texto. Está presa ao texto. Mas vem. Por quê? Porque passou horas meditando no texto. Está preso, Revelação é bíblica mesmo. Tem um texto que fala sobre isso. Onde é que está esse texto? E naquela época, pastor Marcos, não tinha celular. Hoje você pega o celular, onde é que está esse texto? Faz uma pesquisa rápida na sua Bíblia online, você vai ver lá onde está o texto. Antes tinha que abrir a Bíblia, procurar, talvez pegar uma concordância, procurar o texto, às vezes só não lembrou, mas onde é que está. Então era um trabalho dobrado. Ele fazia isso. Por quê? Porque ele estava sempre meditando no texto, refletindo no texto. Isso é importante para o professor. E buscar essas passagens correspondentes. Por quê? Porque a passagem correspondente vai ampliar o seu entendimento do texto. Vai ampliar. Às vezes você está pregando, quer ver um exemplo? Acho que em Colossenses vai dizer, Colossenses 3,
dizer um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo. Fica um negócio meio assim, obscuro, mas o que é isso? E aí Efésios 5 vai clarear isso, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Opa! Então um texto clareou o outro texto. Isso é o que os teólogos chamam da analogia da fé. É um texto interpretando um outro texto. Na maioria das vezes isso funciona. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. É importante você buscar essas passagens correspondentes para entender melhor o texto. Avalie as condições externas ao texto. E aqui uma boa Bíblia comentada, uma boa Bíblia do John MacArthur. Tem uma outra agora, a Bíblia NVT. Acho que é da NVT. NAA, essa da NAA, diz que é boa também. Eu dei uma folheada nela, tem muitos recursos. Eu digo a do John MacArthur porque ela é com a teologia que mais se aproxima da nossa teologia, né? Talvez você pegar uma Bíblia da Fé Reformada, ela é uma Bíblia boa, mas ela às vezes tem comentários que não se adequam ao nosso modo de interpretar a Bíblia. Mas tem Bíblias boas nesse sentido, a autoria. Quem está escrevendo aqui é Paulo ou é João? Isso muda o entendimento do texto, sabia? Muda. Você é Paulo que está dizendo, ele está querendo dizer isso. Por exemplo, vou falar sobre salvação pela fé, certo? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Todo mundo conhece esse texto. Legal, Paulo está escrevendo aqui salvação pela fé. Aí eu vou lá em Tiago. Tiago fala, peraí, você diz que tem fé, mas não tem obras, então você não é salvo. Quem está certo? É Tiago ou é Paulo? Você precisa entender. Olhando esses contextos, o contexto do que Tiago está dizendo, o autor, diferente para ele, o ponto de Tiago aqui é outro. Não está dizendo a salvação é pelas obras, não. É a demonstração da salvação que é pelas obras. Você mostra que você é salvo por aquilo que você faz. Não é que você é salvo por aquilo que você faz. Você está mostrando para mim. Posso ver que você é salvo por aquilo. Não é dizer só, eu tenho fé em Jesus. Tem fé em Jesus e vive como um porco. Está errado, sua fé é morta. Sua fé é morta. Então essas condições externas ao texto vão ajudar. E uma boa Bíblia comentada vai ajudar nisso. Ou até um comentário bíblico. Pastor, eu vou expor lá o livro dos Salmos para as crianças. Compre um comentário bíblico. Procure na internet um comentário bíblico. Pergunte para o seu pastor uma recomendação de comentário bíblico para você saber essas coisas aí que mudam o entendimento de algumas passagens. Tá certo? Pastor, eu vou aqui até que horas? 4? Veja comentários bíblicos acerca do texto. Já mencionei isso daí, graças a Deus. Gente, eu coloquei aqui e é uma ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5. É uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Não vai começar assistindo o sermão. O pastor Marcos Samuel já pregou sobre esse texto. Eu vou ver o que ele disse. Não. Comece lendo o texto, refletindo o texto, avaliando, faça o seu estudo bíblico. É muito tentador a gente ir lá, está tudo prontinho. Eu não posso fazer isso, não posso. Isso é desonestidade intelectual, é desonestidade com a palavra, os relacionamentos com a palavra de Deus. No último, você pode sim assistir sermões, bons pregadores acerca daquele texto. Eu faço isso. Vejo se o pastor Marcos já pregou sobre esse texto. Vejo os sermões do John MacArthur. O MacArthur já pregou nesse texto. Vamos ver qual foi a exegese que ele fez. Interessante esse detalhe aqui.
tinha pego nenhum comentário. Ele colocou aqui, interessante, faz sentido, se adequa, ótimo. Ok, então, vou nesse entendimento, não vou replicar, claro que eu não vou replicar o que ele está dizendo, mas o que ele disse aqui me fez entender melhor o texto, porque o texto é a base da nossa aula, certo? Alguma pergunta até aqui? Não? Vou chegar. Como a gente faz a mensagem central daqui a pouco. Cenas para o próximo capítulo. Exemplo, tem um exemplozinho aqui, ó. Gênesis, vamos lá, eu estou tratando com Gênesis. Observação. Escritor, quem é o escritor de Gênesis? É Moisés. Qual o contexto? Moisés está escrevendo ali para os judeus. Moisés está querendo querendo ensinar quem criou o mundo, não como o mundo foi criado. Interessante isso. Então, eu não tenho que ir para Gênesis buscar como o mundo foi criado, apesar de ter vários detalhes ali. Hoje em dia tem a ciência desprova, não existe isso? Desprovar. A ciência desaprova, desconstrói Gênesis. Não estou dizendo nem naquela questão de evolucionismo e criacionismo, não é nem isso, mas tem alguns aí que um dia em Gênesis não é um dia de 24 horas, é um dia Já viram esse papo? É um dia de milhões de anos. Dá para eu olhar para a Gênesis e entender que um dia são milhões de anos? Não dá, sabe por quê? Porque diz o que lá? Foi manhã e tarde, o terceiro dia. Não dá para ler, enfiar esse entendimento em Gênesis. Por quê? Porque o texto fala manhã e tarde, o terceiro dia. Simples assim. Então, entender corretamente o texto. Então, eu posso colocar coisas no texto, tem que extrair coisas do texto. Posso colocar. Interpretação. Aqui a interpretação, Deus é o Criador do universo. Eu posso usar isso como mensagem central. Quem é o sujeito da minha mensagem central? Deus. Qual o verbo? Qual o complemento? O Criador do universo. Deus é o Criador do universo. Eu vou ensinar para a criança. Aplicação. Aí é onde eu vou entrar na vida da criança. Deus é o meu Criador. Posso até adaptar, talvez. Criança, vamos repetir aqui. Mensagem central. Deus é o nosso Criador. Opa. Eu já trouxe a mensagem teológica mais próxima da realidade dela. É algo mais, agora é pessoal. Isso aqui é importante. Porque eu não devo, como professor, eu não devo só apresentar para a criança verdades teológicas. A gente pode cair nesse erro de só apresentar, Jesus é Deus, Jesus é homem. Isso tudo deve ser dito, mas eu tenho que criar, fomentar, criar um ambiente para que a criança tenha um relacionamento com Deus. Eu não quero só apresentar a criança a Deus. Eu quero que a criança adore, ame, se relacione com esse Deus com quem eu me relaciono. Porque senão eu só apresento, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, Deus é aquilo outro. A criança sabe tudo sobre Deus. É um ateu, é um teólogo ateu, um teólogo incrédulo. Não, eu quero que a criança se relacione com Deus. Então, na parte da aplicação, eu vou tentar ali levar para a experiência da criança. Deus é o seu Criador. Ele sabe como bate o seu coração. Ele sabe como funciona os seus bracinhos. Ele sabe cada piscada do seu olho. Ele sabe como funciona. Está entrando na realidade da criança. Deus sabe tudo isso, sabe? Porque Ele é o Criador. Ele é o seu Criador. Então, eu estou trazendo Deus para mais perto da criança. Eu ainda nem falei da mensagem central.
queria fazer alguns exercícios com vocês, mas depois a gente fala, se der tempo. A mensagem central. A mensagem central é um bicho de 7 cabeças? Não, gente. Não é. Lembre-se, vocês estão presos ao texto, cativos ao texto. Tudo que vai sair da minha aula tem que sair do texto, não pode sair da minha cabeça, das minhas impressões pessoais, tem que sair do texto. Então, pastor, esse texto é difícil. Esse é o desafio do professor, transformar um texto difícil em uma mensagem central simplificada, para a criança entender. Acabei de falar sobre isso, subordinado, tem que saltar do texto, não pode ser o contrário. Não posso enfiar o que eu quero dizer do texto, não. Tirar do texto o que ele quer dizer. A mensagem central precisa ser teológica, algo que se relacione com Deus e a sua revelação. Por isso que eu disse, na hora do sujeito, quando o texto fala de Deus, ele já está quase te dando quem é o sujeito da mensagem central. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o pecador. A gente vai falar no próximo ponto sobre a extensão dessa mensagem central. Mas é algo que se relaciona com Deus, com Jesus e com a revelação, com a redenção. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Uma mensagem central. Todos são pecadores. O texto é quase a mensagem central. Todos são pecadores e estão distantes de Deus. Todos. Você é pecador, eu sou pecador. O amiguinho é pecador, o papai é pecador, o homem é pecador. Que tristeza. Mas essa é a verdade. É claro que você não vai terminar sua aula assim. Você é pecador, vai para casa e acabou. É isso que eu disse no começo. Nós devemos evangelizar. Preciso dar solução para esse problema. Eu tenho um problemão para a criança. Eu sou pecador. Outro dia a Rebeca estava chorando. A Rebeca é minha filha mais velha, de 7 anos. Estava chorando, mas eu sou pecadora. Eu não consigo fazer as coisas direito. Se o senhor vai realmente ser pecadora mesmo. A menina se acabar de chorar. Não, filhinha, vem cá. Tem outras questões que você precisa entender na vida. Você é ser pecador. Você é um dos primeiros passos para uma boa conversão. É reconhecer que é pecador. Se eu não reconheço que eu sou pecador, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso do perdão de Deus. O primeiro passo para uma conversão é reconhecimento do pecado. Mas Jesus morreu pelo seu pecado. Deus, ela estava chorando porque não porque ela era pecadora em termos salvíficos, porque ela não conseguia acertar, na sua conduta. Então eu disse, filho, Deus deu o Espírito Santo morando em você para te ajudar na santificação, a vencer o pecado. O Espírito Santo habitando em mim. O Espírito Santo te ajuda a você acertar. Tem o pecado aí, é difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em você para te ajudar a vencer o pecado. Agora é diferente. Algo que se relaciona com Deus e a sua revelação. E por fim, simplificar aqui que é não é mais uma vez, não é um bicho de 7 cabeças, mas é onde nós entramos, é isso que a criança deve levar para casa. Sujeito, verbo e predicado. Nós aprendemos na escola. Aprendemos na escola, sujeito, verbo e predicado. Vou dar um exemplo aqui de mensagem central, vocês vão me dizer se é uma mensagem central ou não. É dever do crente ser honesto. É uma mensagem central? É dever do crente ser honesto. Sim ou não?
gente aqui do grupo do não. Essa é uma aplicação, não é uma mensagem central. É uma aplicação. A mensagem central vai mais no sentido assim: Deus é santo. Então é dever do crente, se o Deus permitir, vai falar desse caso. Estou criando coisa aqui. Então é dever do crente, porque Deus é santo, é dever do crente ser santo, ser honesto, ser bom. É a aplicação de uma verdade teológica. Por que isso é importante, gente? Por que isso é importante? Isso aqui, isso faz toda a diferença. O que baseia a nossa conduta? São só questões de moral? Não. O que baseia aquilo que fazemos é a pessoa do próprio Deus. Porque se eu, no departamento infantil, me ensinar somente questões morais, você não deve fazer isso, deve fazer aquilo, você não deve usar essa roupa, deve usar aquela roupa, eu vou criar o quê? Um monte de fariseuzinhos, um monte de moralistas que sabem o que deve fazer, o que não deve fazer, um monte de regrinha de fazer o que fazer. Só isso. E não vou estar criando neles um relacionamento com Deus. Se eu creio, por que eu devo ser bom? Porque Deus é bom. É diferente. Eu devo ser bom porque meu pai mandou, porque o professor da sala ensinou que tem que ser bom. Então, mensagem central: o crente tem que ser bom. Não é uma boa mensagem central. Não. É uma aplicação decorrente de uma verdade teológica. Por isso que eu coloquei ali, uma verdade teológica. Porque a teologia é a ortodoxia que baseia a nossa ortopraxia. Então, eu faço o que faço porque Deus é, porque Deus faz, porque Deus mandou, porque... Então eu sempre gosto, eu já compartilhei com o pastor Marcos Samuel duas planilhas, que é o nosso programa lá de São Paulo, né? Com todas as mensagens centrais, desde Gênesis até os Salmos, está tudo lá. Pode usar, viu, pastor Marcos? Pode usar à vontade, e dá para o pessoal usar. Está tudo lá. E eu sempre, esse texto, claro, eu tenho que ser fiel ao texto, especialmente os Salmos falam muito de Deus, falam muito do justo. Está lá, o justo tem salmos imprecatórios, né? O justo clama a Deus no sofrimento. Isso é uma mensagem central? É. Boa mensagem central. O justo clama a Deus no sofrimento. Então, quando você está sofrendo, criança, o que você deve fazer? Eu devo clamar a Deus, porque eu sou justo. Às vezes eu altero de justo e crente, e às vezes para eles o justo não faz muito sentido, então eu falo crente. O justo aqui, gente, é o crente, aquele que crê. Você é crente? Eu sou crente. É você. Você tem que clamar a Deus quando está sofrendo. Essa é a conduta. Usando o texto para melhorar, para explicar essa mensagem central. Mas esse é o desafio, você simplificar questões teológicas de maneira que a criança compreenda, o mínimo pelo menos, né? Às vezes não dá para simplificar tanto, às vezes não dá para simplificar tanto, e aí eu tenho que, gente, vamos usar sinônimos, tá? Esmiuçar aquilo para a criança, para que ela ir para casa com aquilo, mesmo que ela não entenda completamente. Vocês estão no departamento infantil ou dentro de casa? Nossa, vocês não têm noção. Os professores que estão aqui, eu sei que tem gente que já dá aula no departamento infantil. Nossa, mas as maiores questões teológicas
são levantadas no departamento infantil. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. A criança vai num lugar de uma maneira que nenhum adulto vai. Ela começa a pensar, então peraí, se Jesus morreu na cruz, professor, o meu cachorro vai para o céu? De onde você tirou isso? Porque Deus ama a criação. Deus ama a criação. Essa mensagem central, Deus ama a criação, sei lá, em Romanos, né? A criação espera ser feita. Deus ama a criação. Meu cachorro vai para o céu. Aí você tem que explicar, no meio da aula você tem que explicar que os animais não vão para o céu. Nossa, é o desafio. E é legal que você tenha a oportunidade de falar de assuntos que você nem sempre entra na realidadezinha delas, mas a professora da escola diz que Deus não existe. E o que a Bíblia diz? Peraí, a Bíblia é o que, gente? A Bíblia é a palavra do próprio Deus. O que a Bíblia diz sobre a existência de Deus? Por isso que o professor tem que ter um bom conteúdo teológico, um bom, e caçando versículos bíblicos, né? Peraí, o texto que fala da existência de Deus. Não. Lá no Gênesis 1 já pressupõe que Deus existe, enfim. Pergunta para o pastor. Às vezes tem que parar, mas eu não sei, isso aí que você perguntou, eu não sei. Eu vou estudar. Aconteceu já com os professores lá, comigo também. Eu não sei, se aí que você perguntou, eu não sei. Eu vou estudar. Uma vez perguntaram para o professor, criancinha de 6 anos de idade, 5, 6 anos. Os bebês vão para o céu quando morrem? É uma pergunta de uma profundidade filosófica e teológica absurda. Os bebês vão para o céu. Meu irmãozinho morreu na barriga da mamãe. Ele foi para o céu. Vou estudar e te falo. Eu falo com você no final da aula. A gente vai falar um pouco sobre dinâmica de aula na segunda parte, mas o desafio é esse, né? As crianças, especialmente as crianças menores. Eu vou falar sobre o controle de aula e tal. Mas isso acontece com frequência. Teve um menino lá, falando sobre soberania de Deus, uma aula do 10, 11, 12, eu estava dando essa aula. E o rapaz, ele fez eu falei uma pergunta, ele fez uma afirmação assim, cara, onde você, uma afirmação assim teológica profunda, tão profunda que eu fiquei, rapaz, eu fiquei um orgulhozinho assim, santo, uma alegria. É isso aí que eu estou falando, o cara, ele, na mente dele, você viu que aquele texto, aquela mensagem que eu transmiti, ele foi desdobrando aquilo na mente dele, ele asseverou. Então, uma coisa acerca de salvação, né, que era sobre soberania de Deus na salvação, ele, então Deus assim, é isso aí, é sobre isso daí. A mensagem ressoando, ecoando na mente da criança, e de que ela tem esses próprios pensamentos. Já são 4 e 7. Só ver, tá. Aqui você preparou o seu estudo bíblico, você agora vai expor o seu estudo bíblico para as crianças. Então você vai fazer o quê? Você vai ler o texto. Pastor, tem que ler o texto com as crianças? Tem que ler o texto? A gente não quer reproduzir o que a gente tem aqui no púlpito. O que o pastor faz antes de começar o sermão? Ele não lê o texto? Ele lê o texto. Então você trate de ler o texto com as crianças, ué. Vai a criança de 4 anos. Leia o texto. Você tem que ter um hábito, o professor está lendo o texto, silêncio. É a palavra de Deus que está sendo lida, silêncio. Abra na sua Bíblia. Lá na redenção a gente avalia as crianças para dar um prêmio para eles no final do ano. E a gente são 4 requisitos. Primeiro, se ela trouxe a Bíblia. Segundo, se ela decorou o versículo da semana ou do mês. O seu comportamento
e a sua participação em aula. Então nós avaliamos toda a aula. O professor faz a avaliação de um por um, esses 4 requisitos. Está lá a Bíblia. Até as crianças de 4 anos. Por quê? Eu só quero reproduzir o que nós temos a Bíblia. Eu tenho que trazer a Bíblia para a igreja. Tem que manusear a Bíblia. Mas você não sabe ler. Cadê sua Bíblia? Já trouxe. E olha que interessante esse negócio de leitura. No M, tinha uma menininha, ela estava na idade de 7 anos e ela não sabia ler ainda. E aí, o que eu fazia na aula? Eu pegava e eu fazia a leitura, cada um lia um versículo. Cada um lia um versículo. E aí chegava nela, não sabia ler, pulava. Ela chegou em casa, pai, eu preciso aprender a ler. O pai, eu preciso aprender a ler urgente. Então por que, filho? Porque a gente lê a Bíblia na pracinha e o pastor está me pulando. É mesmo? 2 meses essa menina estava lendo. Ela foi desafiada por isso, sim, de uma maneira, isso não causou vergonha a ela. Ela pegou isso e reverteu e disse, não, vou ler, vou aprender a ler. 2 meses o pai veio falar comigo, pastor, você não sabe, a minha filha assim, assado, aconteceu isso. Ela aprendeu a ler, assim, devorou os livros lá, estudando todos os dias. Eu falei, foi isso mesmo, vi na sala, agora está lendo. Por quê? Porque a gente fazia eles lerem lá na sala. Não vou mais, não estou traumatizado, não quero mais ir na igreja. Acabam os pais trabalhando. Aí vem o pai. Pai, pastor, você envergonhou minha filha na sala de aula. Tenha dó, né? Tenha dó. Você que está envergonhando sua filha, fazer ela ler. Bom, você vai agora expor o seu estudo bíblico para as crianças. O que você vai fazer? Você vai explicar o texto. O que eu falo antes da explicação? Mensagem central. Gente, a mensagem central desse texto é: Deus é o Criador do universo. Ótimo. Vamos todo mundo repetir? Deus é o Criador do universo. Ótimo. Claro que você vai fazer isso com criança de 4, 6, 7 anos, ou uns 10, 11, 12, não faz muito sentido ficar repetindo, gente, Deus é Criador. É todo mundo, polichinelo, Deus é Criador, não. Então você tem que se adequando aí à faixa etária. Ótimo, expliquei o texto. Por que Deus é o Criador do universo? Porque aqui no texto diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então o texto está dizendo, o texto está dizendo o quê? Vamos lá, gente, de novo. Deus é o Criador do universo. Martelando na mente deles. Expliquei o texto. Criancinha de 4, 5, 6 anos. É claro, vou dar aula, mesma mensagem central, vou dar aula com 10, 11, 12. Gente, é diferente. Deus, o texto bíblico já pressupõe que Deus sempre existiu. Ele já consegue entender isso. O texto bíblico não trata, já pressupõe que Deus sempre existiu, que Ele deu o primeiro passo. Ele criou o quê? No princípio. Deus criou o tempo. No princípio. Então o tempo teve um começo. Agora eu estou explicando para quem? Para crianças de 10, 11, 12 anos. Eles conseguem. Então quer dizer que o tempo teve um começo? O tempo teve um começo. Porque se o tempo não tem um começo, ele é eterno. E só Deus é eterno. Olha só, estou respeitando a minha faixa etária. Agora eu estou com aula de criança de 10, 11, 12 anos. A criancinha, vou falar de eterno para a criancinha. Deus é eterno, o tempo sempre existiu. A criancinha, eu não entendo nada. Deus é. Ilustração. Aqui, ilustração que eles adoram. Adoram ilustração. Quando você conta uma história da sua vida, todo mundo fica assim, não fica? E é assim também aqui no culto. Quando o pastor fala, vou contar uma história aqui. Quando o pastor falar, minha filha, Samara, não é assim? Todo mundo já regala os olhos, vai falar das filhas, olha que legal. Minha filha Stephanie, o irmão estava assim, e é assim na classinha também. Você vai falar uma historinha da sua gente, para ilustrar o que o texto está dizendo. Uma vez eu fui lá na banca e lá tinha um negócio que você montava, assim, um carro que você comprava lá, vinha tudo.
desmontar e você montar. Eu começa a imaginar, eu montei pecinha por pecinha daquele carro. Demorei muito tempo para montar aquele carro, porque não vale para falar em fascículos, que não é fascículos. Eu demorei muito tempo para montar aquele carro. No final eu montei, e o carro, ele fez o carro era bom. O carro funcionou. Pastor montou um carro. Deus criou o universo parecido com o que nós montou o carro. Só que Deus não disse. Foi falando e as coisas foram acontecendo. É a ilustração do Senhor. Você está apresentando para as crianças, ilustrando ele, trazendo coisas para esclarecer a sua mensagem central. Repetição. Já falei a mensagem central dependendo da faixa etária. Eu disse a mensagem central 5, 6 vezes. E vai ficar com aquilo. Chegar, entrou no carro, entrou em casa. O que você aprendeu hoje na classinha? Deus é o Criador do universo. Nos sábados, lá na igreja, nós temos o dever, que é o Descobridores da Verdade. Virou assim, o dever, Descobridores da Verdade, que é um trabalho de evangelização discipulado por crianças. E aí eles têm uma abertura lá, nós cantamos os hinos, eles se dividem em classe, vão para a classe aprender a mensagem bíblica. No final, temos o encerramento. Também cantamos 2 ou 3 mensagens, mas aí nós escolhemos 1, 2, quem está dirigindo, 1, 2 para falar o que aprendeu. O que você aprendeu? Se a criança tem a mensagem central fixa na mente, ela chega lá e não passa vergonha. O que você aprendeu? Aprendi que Jesus é poderoso. Ótimo. Ela cresceu 4 anos, aprendeu que Jesus é poderoso. E o de 12 anos também aprendeu que Jesus é poderoso, mas ele consegue, claro, desenvolver melhor isso. E a aplicação, que eu já falei para vocês, se vocês conseguem aplicar para si, aí é tentar aplicar para a vidinha da criança, certo? Exemplo aqui de Gênesis. Explicação: Deus sempre existiu, criou um tempo, no princípio, espaço e a matéria. Aí talvez os mais crescidos vão entender. Ilustração aqui, o relojoeiro fazendo relógio. Você pode até usar o seu relógio para ilustrar a sua mensagem central. A repetição: Deus é o Criador do universo. E a aplicação: o Criador ele ama, ele cuida, ele manda na criação. A aplicação já mais próximo da realidade da criança. Eu acho que isso é o último. Não. Eu sou 4:16. Bom, não quero cansá-los. Vamos para o intervalo. Eu termino só aqui 2 slides desse aqui. E aí a gente passa para a apresentação da aula, tá bom? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Testemunho?